Olá, eu convido você para comigo iniciar uma jornada espetacular pela segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Inscreva-se em nosso canal, deixe um like e, se for possível, compartilhe esse estudo com os seus amigos e irmãos. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando o estudo da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. Como podemos observar na primeira carta à igreja aos Coríntios, Paulo escreve aquela carta para combater algumas heresias, algumas questões comportamentais que falsos mestres estavam ali implantando na igreja e influenciando alguns irmãos para se comportarem daquela forma. E Paulo então escreve aquela primeira carta, que é uma carta bem comportamental, onde Paulo vai falar bastante a respeito do comportamento, da forma de ser igreja, e vai também dar nos trazer ali naqueles estudos algumas questões realmente teológicas, como a questão da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos. Esses falsos mestres diziam que Paulo era inconstante, que Paulo era orgulhoso, que Paulo não tinha uma boa aparência, que a locução de Paulo era inexpressiva, e diziam que Paulo era desonesto e que ele não tinha qualificações para ser apóstolo. Paulo envia Tito até a igreja de Corinto para lidar com todas essas dificuldades. Quando Tito volta, Paulo se regozija com as notícias que Tito traz. E então Paulo escreve essa segunda carta, essa segunda epístola. Nós podemos ver que ela é uma carta comum, como todas as demais cartas, não só as cartas apostólicas, como também as cartas corriqueiras, que eram escritas de uma pessoa para outra naquela época, mesmo que não fosse uma carta com teor evangélico. Esse tipo de literatura, esse tipo de escrita, ela vai se diferenciar das outras cartas, porque ela inicia e termina como uma carta comum escrita na época. Hoje, quando nós escrevemos uma carta, nós começamos saudando a pessoa. E, querido, não é fulano de tal, é com prazer que eu escrevo essa carta para você, tal, tal, tal. E lá no final nós nos identificamos, né? Com carinho, com amor, e aí colocamos o nosso nome. As cartas escritas naquela ocasião, a gente vê que ela já começa com a identificação. Paulo, aqui no primeiro versículo dessa epístola, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de Acaia. E a todos em toda a Acaia. Então Paulo, ele já se identifica Timóteo que está com ele e se posiciona como apóstolo, não por uma escolha própria, não por vontade própria de ser apóstolo, mas ele é um apóstolo pela vontade de Deus. Paulo deixa isso bem claro. Então, nesse sentido, ela é uma carta, é um tipo de literatura comum. A diferença é que logo a partir do versículo 3 a gente vê, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, de toda consolação, é Ele que nos conforta. E Paulo então começa a pregar. É como se fosse uma mensagem que Paulo escreve e manda para aqueles irmãos. Então isso criou o que nós chamamos comumente dentro de nossas igrejas como epístola, porque é uma carta com uma mensagem especial e não uma carta corriqueira, coloquial, como eram feitas naquela ocasião. A língua em que a carta foi escrita é o grego koiné, comum naquela época, era o grego mais básico, né, que popular das pessoas. É com ele que Paulo escreve.
E se nós formos entrar nessa questão assim literária, um outro tipo de literatura que surgiu devido à Bíblia, né, que contém aqui que inicialmente foi contido na Bíblia, eu vou estar descrevendo, irmãos, mais ou menos as circunstâncias em que Paulo escreve essa carta. Essa carta, muito provavelmente, ela foi escrita no mesmo ano daquela que temos como sendo a primeira carta, se bem que já falamos no estudo, na introdução da primeira carta aos Coríntios, que na verdade aquela primeira carta não é a primeira carta, mas sim uma segunda carta que Paulo escreveu. Porque em alguns textos, alguns versículos daquela carta, Paulo escreve dizendo, assim como anteriormente vos escrevi. Então ele indica que havia uma carta que foi escrita anterior ao que chamamos de primeira carta aos Coríntios. Então, nós temos uma carta que ela não faz parte do cânon bíblico. Aí temos o que chamamos de primeira carta aos Coríntios, que na verdade é uma segunda carta. Existe uma terceira carta que eu vou estar explicando aqui de acordo com o desenrolar da nossa aula, e essa aqui que nós chamamos de segunda carta, segunda epístola, na verdade seria a quarta epístola de Paulo àquela igreja. Essa aqui, com Paulo, como eu disse aqui na introdução, jamais tranquilo com relação à sua relação com aqueles irmãos. Por que a gente sabe disso? Porque aqui na carta Paulo vai citar essa outra carta que foi enviada que foi levada por Tito até a igreja. Existe, irmãos, muita discussão com relação ao conteúdo aqui, a natureza literária dessa que chamamos de segunda carta. Apesar de sabermos que é uma quarta carta, vamos continuar lidando com ela como sendo a segunda carta. Então, existem muitas discussões. Algumas pessoas dizem que, na verdade, essa carta, ela seria fragmento, ela conteria essa quarta carta de Paulo, mas que também foi acrescentado a ela algumas cópias, alguns fragmentos do conteúdo da segunda, da primeira ou da terceira carta de Paulo. Porque os capítulos 9 em diante, eles são capítulos bem duros. E Paulo, nessa terceira carta de Paulo, ele escreve assim uma carta bem dura para aqueles irmãos. Então, a carta vem assim dentro de um sentido bom, tranquilo, e de repente, quando a gente entra aqui no capítulo 10, no capítulo 11, Paulo começa a fazer uma defesa própria e ele é bem duro com aqueles irmãos. Então, algumas pessoas imaginam que esse conteúdo, na verdade, seria dessa terceira carta e que foi acrescentada a quarta carta. Nós não vamos trabalhar dessa forma, porque até hoje existe essa discussão, mas ninguém realmente conseguiu provar. Então, nós vamos trabalhar com o que está, com a forma como está contida na Bíblia, como sendo todo um conteúdo. Até porque uma coisa que os irmãos vão ver, e aí vão entender o meu posicionamento, é que Paulo, quando Tito volta trazendo a informação, Tito vai com essa terceira carta, lê lá para os irmãos, fica ali um período lidando com aqueles irmãos. Quando Tito volta, o que Tito fala para Paulo é que a igreja, em sua maioria, aceitou, entendeu o que Paulo estava explicando, mas ainda havia um grupo de resistência. Então, a gente defende que Paulo, não é, quando ele está falando ali de forma mais amável, mais interagindo mais com aqueles irmãos de forma afável, ele está se dirigindo ali àquela maioria, e quando ele bate, quando ele é duro, ali enfático na sua defesa e batendo nos falsos apóstolos que estavam ali naquela região,
Paulo está então se dirigindo àquele grupo resistente ali na igreja, ainda de acordo com o pensamento, com o ensinamento dos falsos apóstolos que estavam ali. Quem eram esses falsos apóstolos, irmãos? Eram homens itinerantes, tá? Eles eram como os filósofos itinerantes de então, eles não se fixavam no lugar, eles ficavam rodando de cidade em cidade, e eles eram judeus que se diziam convertidos ao cristianismo, que faziam efeitos, faziam umas mágicas, alguns efeitos assim diferentes, né, como se fossem milagres, mágicas, alguma coisa do gênero, e por isso eles se diziam muito especiais. Eram homens assim muito eloquentes no falar, e dessa forma eles acabavam por iludir as igrejas. A gente vai observar que Paulo, aqui na carta aos Coríntios, ele ainda tem um pouco mais de... ele vai ser um pouco mais brando do que quando, por exemplo, ele vai combater a igreja aos Gálatas da Galáxia, que se envolvem completamente com esses falsos mestres. Ali, lembra, com a questão da circuncisão, com a questão ali da guarda dos dias, né, de acordo com o calendário judeu. Então, Paulo ali, ele vai falar, ó, insensato Gálatas, né? Quem é que vos converteu a isso? Quem é que vos iludiu? E aqui nessa carta, até por conta deles já terem abandonado, né, deixado de lado os ensinamentos desses falsos apóstolos, a gente vai ver que Paulo vai ter uma linguagem bem mais branda. Então, esses homens, eles tinham por hábito chegar nas comunidades, iludir essas pessoas. Paulo vai até questionar aqui os irmãos, como é que vocês se deixam, não é, ser usados por essas pessoas? Como é que vocês dão dinheiro para essas pessoas? Aceitam até mesmo ser castigados, né, levar tapa dessas pessoas? Como que vocês aceitam esse tipo de coisa? Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, na primeira carta a gente estudou isso, eu escolhi estar entre vocês de uma forma mais branda, falando mais brandamente. Porque, irmãos, Paulo, ele era dentro da cultura, dentro da sua época, ele era um dos homens mais ilustres que podia existir. Porque Paulo, ele era um cidadão romano, porque ele tinha cidadania romana herdada por seu pai, ele era judeu, ele mesmo vai se identificar como, entre os judeus, não tem ninguém que pudesse se comparar a ele. Ele coloca isso ali na primeira carta que estudamos, porque ele vai dizer que ele é da tribo de Benjamim, que entre os fariseus não tinha ninguém que fosse tão rigoroso com o farisaísmo e com todas aquelas questões como ele era. Tanto que ele perseguia os crentes, irmãos. Por quê que ele perseguia os cristãos? Porque ele entendia que aquilo ali era o certo. Quando ele se converte ao cristianismo, ele vai se dedicar ao cristianismo com o mesmo empenho que ele se dedicava ao judaísmo, a ponto de perseguir os cristãos. Então, Paulo, ele era um homem culto, ele havia estudado, não é, ali aos pés de Gamaliel. Depois Paulo vai para o Sinédrio, Paulo fica ali na capital, né, no templo, estudando ali, como que fazendo um MBA, porque Paulo queria fazer parte, não é, do cenáculo. Paulo queria estar entre aqueles homens que julgavam, que decidiam as coisas com relação à lei. Por isso ele recebe autorização para ir perseguir os cristãos. Paulo não era militar. Paulo estudava para compor o cenáculo judaico. Então, e isso não era uma coisa, irmãos, seria o equivalente, sendo que para mais, a você estar na Suprema Corte de um país. Mas Paulo abandona tudo isso. Para quê? Para se dedicar a pregar o evangelho para os gentios.
E aí esses falsos apóstolos chegavam e diziam o quê? Não, Paulo, olha a aparência de Paulo. Porque alguns, né, os estudiosos falam que Paulo talvez fosse baixinho, né, um pouco carrancudo, ele tinha o problema da vista dele, porque, causado ali desde o momento em que vem aquela forte luz ali quando ele se converte, ele tinha um problema de visão. Paulo tinha o corpo dele marcado pelos açoites, pelas prisões, pelos diversos, né, pelas diversas dificuldades que ele tinha em realizar o seu ministério. Então, Paulo não era uma pessoa assim de aparência. Às vezes a gente imagina o apóstolo Paulo, até pela forma como ele fala e tudo mais. Então, a gente imagina aquele homenzarrão, né, que chega e já impacta com a sua aparência. Não, Paulo era bem pelo contrário disso. Aí, esses falsos apóstolos vão dizer assim, Paulo, ele é muito duro quando ele está escrevendo, mas quando ele chega, ele fica mansinho, até que na primeira carta Paulo vai dizer, vocês é que escolham como vocês querem que eu chegue aí, se vocês querem que eu chegue com vara ou se vocês querem que eu chegue mais tranquilo, vocês é que vão escolher o tom da minha visita. E Paulo, eles combatiam muito essas questões. Eles diziam então que Paulo não era eloquente, que Paulo não tinha a oratória que eles tinham. Mas Paulo era um dos homens mais estudados daquela época. Ele simplesmente, irmãos, ele se adaptava ao público que ele ia falar. Porque o que adiantava Paulo chegar lá? Paulo falava 4 idiomas, ele falava o grego fluentemente, ele falava o aramaico, ele falava o grego, Paulo falava o latim, muito provavelmente. Então ele falava 4 idiomas, irmãos, isso é muita coisa, ainda mais naquela época. E o que adiantava Paulo chegar lá falando em latim? Quem é que ia entender? O que adiantava Paulo chegar lá usando uma linguagem muito coloquial? O grego formal e não o grego koiné, que era o grego conhecido pela maioria mais popular das pessoas. Ele não ia ter alcance daquelas pessoas. Isso a gente vê muito em algumas igrejas hoje, irmãos. Porque o que adianta o evangelho ser pregado numa linguagem que não alcance os nossos corações? De que adianta um super orador que fica só ali na letra e não alcança o nosso coração? A palavra, ela tem que vir e ela tem que ter entendimento, porque se ela não tem entendimento, irmãos, ela não decanta, ela vai ficar ali na superfície e ela não atinge o coração. Então precisa ter entendimento, por isso que às vezes uma linguagem, amantíssimo Deus, eterno Pai, por isso que, por exemplo, a Viviane, que cuida, né, do canal, ela está sempre vira e mexe, ela vem e corrige a questão da linguagem, essa linguagem de crente, porque entre a gente falar determinadas coisas, a gente entende, mas quando a gente quer falar para uma pessoa não crente, a gente tem que usar uma linguagem que aquelas pessoas entendam. Então, muitas das vezes, a forma da gente se colocar, as coisas que a gente fala, não são do entendimento daquelas pessoas, porque são palavras que para elas não têm nenhum significado. Então, temos que ver essa questão. E isso era um ponto que aqueles falsos mestres, falsos apóstolos, atacavam direto Paulo com essas questões. E Paulo, então, ele vai escrever essa carta e ele vai, como uma forma de meio que fazer as pazes com a igreja de Corinto e atacando, respondendo aos questionamentos que esses falsos apóstolos levantavam a respeito dele. Mas como que se dá, irmãos, a escrita dessa carta? A gente não sabe, vendo essa carta, qual foi o efeito do que temos como sendo a primeira carta aos Coríntios
na igreja de Corinto. A gente não tem essa resposta. Como é que aqueles membros receberam essa carta? Até porque essa já não é a segunda, mas seria uma terceira carta, né, escrita após a quarta carta escrita após a segunda. Houve uma carta aí no intervalo, né, no percurso ali entre o que estudamos anteriormente e o que vamos estudar agora. Teve uma carta que nós não temos. Essa carta provavelmente ela respondia mais à reação da igreja à carta de Paulo aos Coríntios do que essa que vamos estudar. Mas nós sabemos o seguinte: nós, inclusive, quando estudamos a carta passada, a epístola passada, nós vimos ali no último capítulo os planos de Paulo para os próximos meses, os próximos tempos. Então, vamos recordar aqui. No capítulo 16 da primeira epístola aos Coríntios, nós ficamos sabendo dos planos do apóstolo Paulo. Ele queria partir dali de Éfeso logo após o Pentecoste, lembra? Logo após o Pentecoste, Paulo ansiava por partir ali de Éfeso e ele iria para a Macedônia. E depois da Macedônia, Paulo passaria ali em Corinto. Então, Paulo queria ir para Corinto, mas antes de chegar em Corinto, Paulo passaria ali pela Macedônia. Paulo queria estar ali em Corinto mais ou menos pela ocasião que antecedia o inverno, e a sua ideia era passar todo o inverno ali em Corinto, para terminar de receber as ofertas para as igrejas da Judéia, e ele, então, depois ele partiria dali com as ofertas e até mesmo com os irmãos que levariam as ofertas para os crentes da Judéia. Mas acaba que isso não acontece dessa forma. Na verdade, estudando aqui a segunda epístola aos Coríntios, nós vamos entender o seguinte, que os planos mudaram. Provavelmente por meio de Tito, Paulo avisou aos coríntios que ele iria primeiro a Corinto e depois é que ele iria para a Macedônia. E depois que ele viesse da Macedônia, ele passaria novamente pela igreja de Corinto. Então, ao invés de ficar todo o inverno em Corinto, Paulo reorganizou a sua viagem de forma a ir diretamente de Éfeso para Corinto, ficar ali um tempo, depois ele partiria dali para a Macedônia. Voltando da Macedônia, ele ficaria mais um tempo ali na igreja de Corinto. E ele avisou os coríntios que ele iria primeiro para lá, depois iria para a Macedônia e retornaria a Corinto antes dele partir para a Palestina, para a Judéia. Dessa forma, ele estaria com os irmãos da igreja de Corinto 2 vezes. Mas o que de fato aconteceu foi: Paulo foi a Corinto e o encontro de Paulo com os irmãos da igreja de Corinto foi ruim, não foi um bom encontro. Então, Paulo, ele retorna, aí os coríntios culparam Paulo por ele não ter passado. É quando os falsos mestres vão alegar que Paulo é uma pessoa instável, Paulo muda os planos dele, Paulo não tem constância naquilo que ele diz que vai fazer, e eles começam então a criticar Paulo com relação a isso. Em meio a grande aflição e com o coração angustiado, entre muitas lágrimas, é quase que absoluto, que Paulo ali então escreve uma carta, o que nós teríamos por terceira carta. E essa carta, Paulo vai dizer aqui que ela foi escrita em meio à grande aflição e com o coração dele angustiado e entre muitas lágrimas. Então, Paulo, ele sai de Éfeso, ele vai direto para Corinto. Aí o encontro é muito ruim. Paulo sai dali, vai para a Macedônia, mas quando Paulo chega lá na Macedônia, Paulo escreve uma carta para os irmãos da igreja em Corinto. Porque Paulo resolve que ele não vai mais voltar. E isso a gente
vai ver que tem um versículo aqui que Paulo diz: porque eu já decidi no meu coração que nunca mais eu vou me encontrar com vocês da mesma forma como estava o meu coração naquela ocasião. Então, se é uma situação que eu estou muito entristecido, muito enraivecido com as coisas que estão acontecendo, eu prefiro me tratar antes de estar com vocês, para que não haja aquele dissabor, aquela confusão toda, como aconteceu nessa segunda ida de Paulo ali aos Coríntios. Por isso que ele não vai, ao invés de Corinto, Macedônia, Corinto, ele vai Corinto, Macedônia, e ele adianta a viagem dele sem voltar à cidade de Corinto. Tito leva essa carta angustiada, essa carta pesarosa do apóstolo Paulo. E aí Tito fica um tempo, ajuda ali a resolver aqueles problemas, aquela situação toda com aqueles irmãos, e Tito vai ao encontro de Paulo. Até a gente vai ver assim, olha, que Paulo já está lá na Ásia, Paulo passa pela Ásia, passando ali, ele vai dizer, né, por grande perigo de morte, e esperando ali o retorno de Tito, mas Tito só vai encontrar Paulo novamente lá na Macedônia. Né? Eu escrevi aqui, olha, finalmente um consolo para Paulo, que na Ásia havia passado por um grande perigo de morte e esperando o retorno de Tito em Troade. E depois, na Macedônia, Paulo não conseguia estar em paz. Agora ele pode alegrar-se e elevar o seu canto de louvor a Deus, fonte de toda consolação. A gente vai ver o apóstolo falando aqui que realmente a situação na Ásia foi muito ruim, mas ao receber a carta, isso alegrou o coração dele. Esse ponto até que eu tenho falado, irmãos, está aqui contido nesse primeiro capítulo, e nós vamos estar nos detendo, então, a partir da próxima aula. Eu optei mais por estar trazendo esse contexto de época e situando a carta, essa segunda epístola, como nós a chamamos, para os irmãos, do que estar novamente falando como era a cidade de Corinto, e que a cidade de Corinto era uma cidade muito pecaminosa, etc. e tal, porque isso já está lá nas primeiras aulas da primeira epístola aos Coríntios. Se alguém não assistiu, se não sabe esse contexto, então eu convido os irmãos a estarem assistindo. E a partir da próxima aula, nós estaremos então dando continuidade aqui, a partir do capítulo 1, versículo 1, estaremos estudando ali a situação de Paulo e o conteúdo da carta. Uma coisa, irmãos, que fala muito aos nossos corações, e eu gostaria que ficasse aí como uma mensagem ao seu coração, é que logo nesse primeiro versículo, observe Paulo ali falando que ele está escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto. E nós sabemos que Corinto era uma cidade por demais pecaminosa, envolvida ali em todo o âmbito de idolatria e de perversões sexuais, entre outras coisas mais. Os irmãos já têm o conhecimento, né, do verbo corintianizar, que era uma situação em que diziam que uma pessoa que estava pervertida sexualmente, ou uma pessoa que se corrompia, então as pessoas diziam que ela havia se corintianizado, de tamanha má fama que a cidade tinha. No entanto, apesar de tudo isso, a gente vê a referência do apóstolo Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. E isso fala muito aos nossos corações para esse tempo, porque apesar do nosso Rio de Janeiro não ser mais a cidade maravilhosa, apesar de toda a corrupção, apesar de todos os enganos, irmãos, que temos vivido aqui na nossa cidade, apesar de toda a devassidão, bandidagem, essa briga entre milícia e tráfico, nós temos a igreja de Deus que está aqui na freguesia. Nós temos a igreja de Deus que está na Ilha do Governador. Nós temos a igreja de Deus que está na Cidade de Deus.
a igreja de Deus que está no Rio das Pedras, a igreja de Deus que está ali na Zona Norte, Zona Oeste. Irmãos, nós temos a igreja de Deus em cada um desses bairros onde o pecado tem avançado. E nós precisamos ter em nossa mente que a igreja de Deus, apesar dos falsos mestres, apesar dos falsos ensinamentos, apesar de toda a corrupção e até mesmo vergonha que algumas igrejas têm passado, a luz de Deus não vai deixar de brilhar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que Ele vai achar entre nós esses adoradores que estejam dispostos a fazer a diferença? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque temos a certeza de que sairemos diferentes, Senhor, após cada um desses estudos. Temos certeza, Pai, do nosso desenvolvimento espiritual que será dado por Ti, ó Pai, ao estarmos meditando versículo a versículo a respeito do conteúdo dessa carta. Queremos desde já Te agradecer, queremos colocar os nossos corações, Senhor, abertos diante de Ti, para que o Senhor nos dê o pleno entendimento da Tua palavra, para que, Senhor, ao estudarmos, nós possamos sair, ó Deus, alegres, transbordantes, Senhor, da Sua graça e do Seu amor. Que nós possamos ser luz e sal, onde quer que nós venhamos a estar. Fala, Senhor, a Sua igreja que está no Rio de Janeiro, a Sua igreja que está aqui no nosso bairro, que está no bairro de cada uma das pessoas que está nos assistindo, a Sua igreja que está aqui no Brasil. Fala, Senhor, por meio da Sua igreja que está aqui no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.